amo o Senhor Jesus Cristo e eu sei que aqui no Brasil tem muito povo que ama ao Senhor Jesus Cristo, que estão servindo ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. A presença do Espírito Santo é real neste local. Aleluia. E eu sinto que não tem coisa maior que Deus pode dar para seu povo que a sua presença, porque a sua presença é santa. Aleluia. E para nós ter a presença de Deus aqui neste lugar, isso significa que Deus tem alguma coisa boa para o seu povo nessa noite. Amém? Glória a Jesus. Quantos estão prontos para receber aquilo que o Senhor tem pronto para ti, para mim? Esse louvor foi uma bênção. Esse louvor chegou ao trono de Deus. Esse louvor, oh, aleluia, aleluia. Blessed be the name of Jesus. Oh, aleluia. Como não adorar o nome do Senhor? Os anjos adoram o Senhor dia e noite. Mas o sangue do Cordeiro foi derramado não pelos anjos, mas por nós. Quanto mais nós devemos adorar, cultuar, tributar ao Senhor, o nosso Salvador, o nosso Rei, o nosso amado, o nosso amigo. Aleluia, glória a Jesus. Dê um aplauso ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, nessa noite de bênção e cheia da unção do Espírito Santo. Toma assento. Aleluia, obrigada para os pastores. Eu estou muito feliz, contente que vocês possam me dar essa oportunidade tão linda. Amém. O meu português, eu faço o meu maior esforço, tá bom? Então eu espero que vocês saibam perdoar as palavras que eu invento aí, uma mistura entre inglês, espanhol e o português. Eu amo o português, eu amo o povo brasileiro. E sabe que tanto foi já de anos querendo começar nos Estados Unidos também um trabalho em português para alcançar os nossos irmãos brasileiros lá nesse país, no estado da Flórida. E graças a Deus, agora o dia 7 de março, começamos na nossa igreja Centro Cristiano de Cape Coral. O nome é Cabo Coral. Cabo Coral, na Flórida, começamos culto em português. E eu dou graças a Deus por esse trabalho, por esse projeto, tentando de alcançar esse povo também aí na Flórida, que também louva a Deus, ama o Senhor, mas passa por algumas circunstâncias difíceis. A nossa igreja é uma igreja que tem de todos os países latinos, também americanos e brasileiros. Então imagina a energia, o poder que sentimos, você louvando com o mexicano, com aquele do Salvador, Puerto Rico, Colômbia, americano, negro, branco. Oh, que coisa linda, é o mais parecido ao céu. Aí adorando, se vocês porventura viajam daqui a pouco, tudo vai abrir, tudo vai liberar. E se aqueles que gostam de viajar e têm oportunidade de ir para a Flórida, entrem em contato comigo, Karina Guidi, amém, e me ligam, e aí então podemos aí fazer alguma coisa, comer juntos, compartilhar juntos com vocês. Tem um convite de parte de mim e da nossa igreja que abraça o Brasil com braço aberto, com coração aberto, amém? Glória a Jesus. Eu só peço um favor para aqueles que estão nas redes sociais, se podem, por gentileza, curtir a minha página de missões para levantar as missões que nós fazemos no mundo e também para compartilhar aquilo que fazemos, que se chama Karina Guidi Missions. Bem fácil, depois do culto, se tiver alguma pergunta, vou estar aí.
Eu quero compartilhar uma curta palavra nessa noite que encontramos em 2 Reis, por favor, capítulo 4, do versículo 38. Eu nasci e cresci na Argentina e já temos, meu esposo e eu, temos 2 filhas e todos servindo ao Senhor Jesus já há 26 anos nos Estados Unidos, amém? Então já tenho muito mais anos morando nos Estados Unidos do que eu morei na Argentina, amém? Mas o meu coração também é verde e amarelo, amém? Aleluia. Capítulo 4, 2 Reis, começando a ler do versículo 38. O que vamos fazer por uns minutos somente é vamos prestar atenção ao texto. Vamos ler, não só por ler, vamos a ler espiritualmente, amém? Com um coração aberto para que o Espírito Santo possa revelar uma verdade que ele tem aqui, uma advertência que o Espírito Santo tem para todos nós nessa passagem. Uma passagem, uma história assim, curtinha, parece até estranha, e muitos cristãos nunca têm lido essa palavra. Vamos ler todos juntos, amém? Diz assim: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. Era o tempo de comer alguma coisa, e todo mundo tinha fome, claro. E disse a seu moço, põe a panela grande ao lume e faça um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim, tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém, ele disse: Tracei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: Tirai de comer para o povo. Então, não havia mal nenhum na panela. Amém. Glória a Jesus. E eu gosto de colocar um título para as mensagens que eu prego, para que você nunca mais se esqueça dessa palavra. Amém. Tracei farinha, amém? Essa é a palavra do Espírito Santo para a igreja do Brasil e do mundo. Tracei farinha, amém? Glória a Jesus. Neste momento, nós podemos ver, pelo menos na minha experiência morando nos Estados Unidos da América, eu comecei a me dar conta de falsas doutrinas começando a se tornar mais e mais fortes, mais populares no país onde eu moro, aí na Flórida. Sempre moramos, por 10 anos moramos no norte do país, sempre trabalhando com igrejas hispanas, bilíngues, americanas também, e acostumada a doutrinas da palavra, o arrebatamento da igreja, a segunda vinda do Senhor Jesus, o sangue de Cristo, a cruz de Cristo, arrependimento, batismo com o Espírito Santo. E passaram uns anos depois que nós moramos na Flórida, mudamos para a Flórida, e comecei a me dar conta que eu não estava ouvindo essa palavra, essa pregação. Cada vez menos. Mas como o inimigo ele é tão sutil, que não é de repente que você já não ouve mais dessa mensagem, a palavra da cruz de Cristo e tudo o que tem a ver com a cruz de Cristo.
que é desde a encarnação até o reino milenial do Senhor. Tudo isso inclui a cruz do Senhor Jesus. E eu me di conta que o que está acontecendo com essa palavra? Não sinto nada. Não sinto a presença de Deus nos louvores, assim como sentimos hoje. Na adoração, as pessoas parece que não querem levantar as mãos. O culto se tornou frio. Igrejas grandes assim como essa, até mais grande que essa igreja, onde nós começamos a trabalhar por um tempo, depois de que nós mudamos de Pensilvânia à Flórida. E na Flórida é tudo mais relaxado, é praia, entendeu? Então todo mundo vai assim muito mais confortável. A igreja eu achei, tá bem. Mas a mensagem, os métodos têm mudado. E quando a igreja muda os métodos, sempre a mensagem vai mudar também. Não é de repente. E não todos os cristãos têm o discernimento para se dar conta dessa mudança na mensagem. E especialmente para aqueles que são mais jovens. Porque temos muito cristão que quando aceitou o Senhor Jesus Cristo, aceitaram o Senhor Jesus, amém, glória a Deus, mas entraram diretamente para uma religião, entraram diretamente para uma estrutura religiosa que tem muito pouco a ver com a doutrina, a palavra, a mensagem da cruz de Cristo. E nessa ilustração é tão boa, porque você pode pensar que tem a ver essa passagem com falsa doutrina, tem tudo a ver com falsa doutrina. Porque aqui diz que nesse tempo de fome, um tempo onde o povo aí nesse lugar, o profeta Eliseu, ele volta para Gilgal. E Gilgal é um lugar muito importante na palavra. Foi o lugar da circuncisão, lugar de morte, lugar de arrependimento, lugar onde mais uma vez abraçamos o sangue do Senhor Jesus, onde mais uma vez voltamos para a fonte, para o fundamento de fundamentos, que é o Calvário. E então nesse lugar as pessoas estavam passando por fome. E aqui, claro, temos que ler e entender esse texto, como falava, espiritualmente. Você pode tentar de entender intelectualmente, mas se você não leva isso para o espiritual, então vai ficar só como uma historinha mais da Bíblia. Essa fome, nesse lugar, nesse tempo, fala de uma fome espiritual. Atividade tinha, muita atividade, sim. Religião, muita. Palavra, muita. Mas fome. E eu acredito que mesmo assim também em muitos lugares do mundo, estamos passando por um tempo também de fome. Temos o alimento, temos aquela comida espiritual disponível para nós todos os dias pelo Espírito Santo, porque o maná do céu já veio, aleluia, ele já morreu, ele já ressuscitou, e o Senhor Jesus e o Pai já enviaram o Espírito Santo. Então, não temos realmente uma excusa para nós ficar com fome jamais, nem um dia só. Neste tempo, eles estavam passando por essa fome. E claro, o homem de Deus, ele fala para um aí dos moços da casa, desse lugar, desse grupo de filhos dos profetas, os filhos dos profetas, dessa escola de profetas que lemos nos Reis,
na verdade, que não fizeram muita coisa boa, esses filhos dos profetas. A única coisa boa na vida dos filhos dos profetas foi estar perto do homem de Deus e tentar de aprender alguma coisa dele. Então aí, esses meninos, com muita fome, não falavam nada, mas o homem de Deus percebe a situação espiritual desse momento, dessa hora. Se eles não recebem alimentação, esse povo vai morrer. E precisam uma alimentação que vem do céu. Nada que vem do homem. Nada que vem daqui da terra. Tem que ser uma alimentação espiritual, celestial, que vem direto, aleluia, do lado traspassado de Cristo. Então ele dá a direção: moço, prepare uma panela grande. A panela grande na história representa o Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho é essa panela grande. Dá para todo mundo comer. Todo mundo pode comer dessa panela, aleluia, e ser satisfeito pela palavra do Senhor, aleluia. Se você precisa paz, você vai para a panela grande e você acha paz. Se você precisa da alegria, aleluia, você perdeu essa alegria, essa comunhão com o Espírito Santo, o relacionamento com Deus, uma situação física, emocional, espiritual, como seja, você pode sempre voltar para essa panela grande, mas tem que prestar muita atenção àquilo que tem a panela. Aquilo que, esse caldo que o homem de Deus fala, faça um caldo, mas o caldo tem que ter os elementos da palavra de Deus. Estamos falando caldo de verdade. Não esse caldo aí que não tem nada do Espírito, que não tem unção, que não tem poder, que não tem autoridade. É um caldo numa panela grande, aleluia, que pode satisfazer a sede e a fome de todo aquele que se torna para Jesus. Está entendendo a história? A história é boa. É uma ilustração muito boa. E creio que até as criancinhas podem entender essa ilustração. Tão fácil, tão simples, mas tão profunda também. Mas se você vê o texto aqui, gostaria para os irmãos olhar de novo aqui, onde diz: estavam sentados na sua presença, disse o seu moço: põe a panela grande ao lume e faça um caldo de ervas para os filhos dos profetas. A instrução foi precisa: caldo de ervas numa panela grande, porque tem que alimentar muito povo. Amém? E assim é o Evangelho do Senhor Jesus. Cada igreja local, aleluia, tem que ser um caldo de ervas numa panela grande. Toda pessoa que entra pelas portas desse santuário, desse lugar, aleluia, pode com toda confiança se alimentar, comer desse caldo, e quando sai e volta para casa, diz: aleluia, eu tive um encontro com o Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Jesus. Sai cheio do gozo, da alegria, da paz, de fortalecimento, amém, cheio do Espírito Santo. Então, na história vemos que a instrução foi tão precisa, mas parece que aí, perto daquele moço que começou a preparar o caldo, imagino, foi para a cozinha, o lugar onde eram preparadas as refeições. Ele vai, ele busca a panela a mais grande que ele podia achar, e coloca aí no fume, diz,
no lume. E então começa a cortar as verduras para o caldo. E eu imagino que tinha aí outro moço, outro jovem, quem seja, que estava aí olhando para esse caldo. E ele achou que não seria bom o caldo que ele estava preparando, concordo às instruções do profeta. Caldo de erva. Eu gostaria de outra coisa melhor. Você está entendendo? Eu gostaria de outra comida com maior substância. Eu gostaria de alguma outra coisa para satisfazer os meus desejos carnais. E então ele decide ir fora e buscar outra coisa. Você está entendendo? O evangelho da cruz de Cristo é suficiente para mim. Se a cruz de Cristo foi suficiente, o Calvário foi suficiente para o Pai, também tem que ser suficiente para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não precisa adiantar, não precisa colocar nenhum outro elemento estranho. Sin embargo, ele vai, olha aqui, esse homem, aqui diz saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas. Ele sabia o nome dessa erva, aí falou coloquíntidas, não sei o que é, nem importa, mas se vê bem, parece que é bom. E assim nós muitas vezes fazemos, como cristão, nós temos ouvido a palavra da verdade, mas depois ouvimos alguma outra coisa aí, umas coloquíntidas, que não tem nada a ver com nada do que nós temos aprendido da palavra de Deus, outro evangelho, mas toleramos e dizemos, pode ser que seja bom e vamos também colocar na panela junto com as outras ervas. Um ensino muito bom, uma palavra muito boa essa aqui. O Espírito Santo fala conosco com passagens assim, aleluia, que parece escondido. Isso é o que é lindo da palavra de Deus, é a revelação do Espírito Santo. E então aqui esse homem, ele chega escondido, porque assim que a falsa doutrina entra nas nossas igrejas, na nossa igreja lá em Cabo Coral, quando nós começamos o trabalho, apenas começamos, o Senhor começou a falar muito comigo em sonhos. E o Senhor me deu sonhos, e nos sonhos, demônios estavam entrando, querendo entrar na igreja. E eu sabia que era falsa doutrina, várias, diferentes. Quando um ministério começa a surgir, que é chamado por Deus, uma chamada, um ministério, aleluia. E você quer ter e sofrer a perseguição do inimigo. Qualquer pessoa aqui diria, não quero. Mas se você quer sofrer oposição e perseguição do inimigo, pregue a cruz de Cristo. Os inimigos da cruz de Cristo vão começar a surgir. Quando nós pregamos outra mensagem, outro evangelho, outra coisa, não tem perseguição. Não sofre oposição, não. Então eu fiquei muito atenta para coisas que iam acontecer. E o Senhor me falou assim, observa tudo. E eu vou te mostrar tudo o que não é de mim. Coloquíntidas. Aleluia.
A igreja precisa de discernimento com aquilo que é coloquíntidas. Coisa estranha. Parece bom. Porque eu imagino que as coloquíntidas, não sei como são as coloquíntidas, não tenho ideia. Em espanhol se chamam calabaza. Não sei se tem essa palavra, calabaza. Mas imagino que seriam lindas. Imagino que se veria assim, de um jeito que você pensa, deve ser muito bom. Esse caldo, podemos melhorar o caldo? Não, não podemos melhorar o caldo. O caldo, nessa panela grande, é perfeito. Rústico, assim como é perfeito. Como podemos nós melhorar a cruz de Cristo? Como podemos nós melhorar o Evangelho? E então colocamos as nossas parras bravas e daí as coloquíntidas, pensando que desse jeito as pessoas vão poder ser alimentadas, vão poder ser mantidas com aquilo que resulta ser para a morte. Parece que é para a vida. Eu creio que vai dar vida, mas depois resulta para a morte. Imediatamente você não vê esse resultado de morte, mas você começa a comer, a consumir, como diz, veneno. Veneno? Viu? Estou bem. Você começa com um pouquinho só um pouquinho de fermento. O final, passando um tempo, tudo se converte em erro. Toma essa força. Mas glória a Jesus, aqui nessa passagem, tinha alguns homens de Deus com entendimento, aleluia, glória a Jesus, com entendimento da palavra, aqueles que estão prontos para a defesa do Evangelho, oh glória a Jesus, que rapidamente, sim, provaram um pouquinho, experimentaram um pouquinho e rapidamente identificaram a morte na panela, homem de Deus. Oh, meu Deus do céu. Parece que Eliseu não tinha comido ainda, imagino, mas esses homens, esses jovens, tinham muita fome, começaram a experimentar um pouquinho e sentiram que alguma coisa errada tinha esse caldo. Você imagina aquele homem que foi todo o esforço, com certeza todo mundo vai pensar que graças a mim, esse caldo agora está muito melhor do caldo que o profeta falou que ia fazer, esse caldo de erva. Esse caldo de erva é muito leve. Esse caldo de erva não serve. Queremos coisas maiores, fala. Queremos as coisas mais profundas. E quando às vezes pensamos que queremos coisas mais profundas, queremos entrar numa profundidade que nos leva para uma profundidade de escuridão, onde finalmente não achamos nada, porque Jesus não está. E se nas nossas mensagens, na nossa vida, no nosso sistema de fé, não está o sangue do Senhor Jesus Cristo, são outra mensagem, outra coisa, outra doutrina, outro Jesus, outro Espírito, outro Evangelho. É uma parra brava. Essas parras bravas abundam no mundo inteiro. Tem igrejas que eu tenho visitado algumas, em lugares onde tem, um dia eu me lembro, eu entro para uma igreja em um país e começou a adoração, culto aos anjos. Eu percebi
estavam cantando aos anjos. Aquele menino do louvor, vestido tudo de branco, foi em Cuba, tudo de branco, da cabeça aos pés, branco, e fazendo culto aos anjos. Quando eu estava aí, eu estava orando, senti uma opressão terrível, eu queria ir embora, eu não queria pregar. O pregador, um amigo meu aí, um pastor de 83 anos, cubano, meu companheiro, sempre nos lugares onde nós vamos pregar a cruz de Cristo, também batismo com o Espírito Santo, ele se coloca aí ao lado meu e ele me viu que eu estava assim com essa opressão, pensando como que eu faço aqui, depois desse louvor, que não era louvor ao Senhor, como que eu prego agora? E então ele tomou assim a cabeça minha e começou a orar por mim. E o Senhor me ajudou. E o Senhor me deu a palavra. Mas, lamentavelmente, às vezes as pessoas não estão ouvindo ao Espírito Santo. Depois eu fui embora e eu vi essa igreja sumir, essa igreja começar a descender em falsa doutrina, até que neste momento tudo é erro. Se não é tirado o fermento, mesmo sendo pouco, se nós não perdemos o discernimento para poder dizer nessa panela e reconhecer, às vezes nós temos que reconhecer, e às vezes nós pastores também. Eu me lembro uma vez, eu estava pregando no Peru, para uma igreja. Termino de pregar e um pastor sai assim. Eu tenho que pensar muito bem o que eu estou pregando na minha igreja, irmã. E assim, falando com ele mesmo, foi embora. Ele foi embora falando, eu tenho que pensar muito bem, que o que eu estou dando de comer para a minha congregação, que o que eu estou pregando. Amém, glória a Jesus, glória a Deus. Oh, bendito Senhor. Coloquintidas nas nossas igrejas, e muitas vezes não percebendo, e muitas vezes as pessoas não sendo edificadas, e a igreja do Brasil é tão grande, tão forte, tão abençoada. Vocês têm tudo, tem liderança boa, tem pastores que defendem a palavra, aleluia. Tem aqueles que têm discernimento, mas o desejo, às vezes, do coração é sair dessa panela. Perdemos o foco da panela grande com esse caldo maravilhoso de ervas. E decidimos, não, vou embora buscar alguma outra coisa melhor para satisfazer. Satisfazer o quê? Se a única satisfação vem somente do Calvário, onde é que nós vamos ir? Não temos mais onde ir, não, temos que ir para coisas mais profundas do Calvário. Mais profundo do Calvário? Que doutrina é essa? Onde vai achar algo que seja mais profundo do fundamento de fundamentos, o Senhor Jesus, o Cordeiro que foi, aleluia, imolado antes, aleluia, da fundação do mundo. E então veja o que aconteceu. Assim diz porque diz que não conheciam o que era esse menino aí. Ele cortou, ele fez o esforço. Está falando de religião. Caldo de erva, simples. Ir para o campo, buscar, dar volta, ficar todo cansado, levar peso, chegar, cortar. Para quê? Um esforço inútil.
Quando já está tudo pronto, quando já está tudo feito, quando já o Senhor Jesus tem tudo completado, terminado, consumado para mim, aleluia. E o que eu faço? Só você estende a mão e toma aquilo que Ele já comprou com a sua sangue. Com o sangue dEle, comprou para você e para mim. E você vai comprar sem preço e sem dinheiro, aleluia. Mas aqui diz que assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram para Eliseu: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Tanto esforço, tanta religião, tanta atividade, para nada, para quase morrer. Se continuavam comendo desse caldo, esses homens tinham morrido. Mas o discernimento espiritual, somente o conhecimento da palavra de Deus, vai te indicar com precisão que aquilo que você está ouvindo, está fazendo, está recebendo, está fora da linha, fora da fila do Evangelho. Os olhos que têm que estar aí fixos em Jesus Cristo e Ele crucificado, agora sai daí. Você coloca os olhos em você, o seu próprio esforço, as suas próprias obras. E como essas obras tomam tempo, esforço, eu trabalhei tanto, então a glória é minha. Mas esse caldo de ervas dá glória somente para o Senhor Jesus. E é a alimentação verdadeira que vai fortalecer a tua vida. Aleluia. E olha o que aconteceu. Disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. A solução. Temos solução? Temos. Aleluia. Temos só uma solução para um problema. O problema é o pecado do homem. E a solução para esse dilema é a cruz de Cristo. Bem simples. Até as crianças na nossa igreja sabem isso muito bem. Um problema, aqui o criança está me olhando. O problema é o pecado, a solução, a cruz de Cristo. E aí você aplica a mesma solução para todos os dilemas do homem. É simples, porque essa panela grande tem tudo. Para todo problema, para toda situação, seja de casal, seja sentimental, seja emocional, mental, física, espiritual, aleluia, glória a Jesus, seja de relacionamento, seja doméstica, seja de trabalho, você aplica a mesma solução. Você só fala isso assim como profeta: temos aquele problema, muito bem, solução, trazei farinha, aleluia. A farinha é um tipo da palavra de Deus. A farinha é um tipo da palavra de Deus. Oh, glória a Deus. Com essa farinha se preparava esse pão sem fermento. E o pão sem fermento é um tipo do Senhor Jesus Cristo, sem pecado, perfeito, sem contaminação. E quando você traz essa farinha para a tua vida, teu coração, tua igreja, tua família, aleluia, teu ministério, tudo aquilo que está errado se torna bem. O Espírito Santo, Ele tira o ruim e Ele coloca aquilo que é bom. O Espírito Santo, Ele traz as bênçãos, os benefícios da cruz de Cristo. E Ele traz tudo isso para a tua vida. E Ele faz a cruz de Cristo um evento, uma bênção real na tua vida. O Espírito Santo começa então a ter liberdade para
produzir o fruto do Espírito Santo, o amor, a paciência, a alegria. Aleluia. E você começa então a experimentar uma mudança. A mudança é só produzida pelo Espírito de Deus. Não preciso eu fazer esse esforço de ir para outro lugar e buscar coloquintes e tentar de trazer uma solução para aquilo que já foi resolvido há 2000 anos. Eu só olho para Ele mais uma vez, busco Ele mais uma vez. Aqueles que buscam coloquintes estão em todo lugar. Estão nas igrejas, nossas igrejas, que saem, não quero ouvir a palavra da cruz, saem para buscar coloquintes e depois às vezes voltam de novo para dar de comer aos outros. E aqueles que não têm o conhecimento da palavra da cruz vão terminar comendo coloquintes e vão começando a se enfermar espiritualmente. A falsa doutrina entra. Ele que foi buscar coloquintes, aquele que foi buscar outra coisa para satisfazer a fome, e a minha fome só pode ser satisfeita pelo Espírito Santo de Deus, que trabalha dentro dos parâmetros da cruz de Cristo. Você sabe o que eu quero buscar com você nessa noite? Eu quero ir e eu quero buscar aquele a quem ama a minha alma. Eu quero buscar para Ele, aleluia. Se você, no teu relacionamento com o Senhor Jesus, você sente que tem perdido Ele, e você começou a sentir o tormento da separação, você pode se tornar para Ele mais uma vez. Você pode deixar aí as coloquintes, as barras bravas, e voltar para essa panela grande, para esse caldo de ervas. É suficiente para mim. A cruz de Cristo, o sangue dele é suficiente para mim. Não preciso de mais nada. Trazei farinha, irmão querido, pastores, amigos meus, Brasil todo, aleluia. Trazei farinha, e essa panela vai mudar. A tua vida vai mudar, aleluia. O povo vai conseguir comer, se alimentar. Diz então, não havia mal nenhum na panela. Quantos dizem glória a Deus? Quantos dizem aleluia? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, precious Lord, precious God, we love you, Lord Jesus. Aleluia. Vocês gostariam de se colocar de pé? Oh, aleluia. É uma questão de fé. Onde está a tua fé nesta noite? Todos aqui neste lugar, uma pergunta do Espírito Santo para vocês, para todos nós. Cadê a tua fé? Você pode dizer, minha fé está na minha igreja. Errado. A fé minha está em algum meu ministério. Errado. Cadê a tua fé? Qual é o objeto de fé? Fé tem que ter um objeto onde você está apontando, tá bom? Dizendo sim, apontando. Onde que aponta a tua fé? Se a tua fé para vencer o pecado, o mundo, o diabo está em ti, fé em mim, fé nas minhas obras, então o poder que você tem vai ser assim pequeno, limitado. Mas
se o objeto de fé é Jesus Cristo e Ele crucificado, você conta com todo o poder. Eu quero todo o poder para vencer os poderes das trevas, o poder do mundo que atrai muito, o poder da carne, do pecado. Aleluia, é a vontade de Deus para nós, a santificação. E santificação não vamos nos conseguir indo por aí no campo, tentando de achar coloquíntidas, não. Senão aí ficamos nesse caldo de ervas que o Senhor já preparou antes da fundação do mundo. Aleluia. Pai Santo, no nome de Jesus, eu quero te agradecer. Te agradeço com todo o meu coração por esse povo aqui nessa noite que está de coração aberto como poucas vezes eu experimento. Está com uma mente aberta e um coração que crê. E eu te peço, Senhor, seja uma revelação poderosa da palavra para este ano 2021 e daqui na frente, estudando, crendo, pregando e fazendo tudo aquilo que o Espírito Santo coloca na nossa frente para fazer, não sobre a base da fé em nós, mas com uma fé sólida, forte, fixa em Jesus Cristo e o sacrifício dele por nós na cruz do Calvário. E eu te peço, Senhor, para essa igreja, a liderança aqui neste país do Brasil, uma bênção poderosa com sinais, com cura, libertação, salvação de almas, batismo com o Espírito Santo, uma manifestação verdadeira e poderosa do teu Espírito nessa nação, para alcançar almas para o Senhor Jesus Cristo. Aqui, Senhor, levanta os obreiros da última hora, antes do arrebatamento, no nome de Jesus eu te peço, Senhor. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe essa igreja, esses pastores. Aleluia. Amo vocês com meu coração. Obrigada. Você pode me trazer de novo nessa igreja orando por mim. Amém. Deus abençoe. Ore pelos missionários em Cuba. Estão passando mal, mas mal. Missionários que mantemos no Peru também. Missionário amigo meu me fala: Karina, eu sinto como que até perdi a visão. A igreja teve que fechar pela situação agora. E já tem muito tempo, tem alguns países onde é muito, se vocês acham que é fechado, muito mais fechado. E estão sofrendo muito pastores, que são pastores e ministros verdadeiros do Senhor. Estamos orando pela obra missionária.